Vamos dar início aqui à leitura de um novo texto do volume 6 da Companhia das Letras, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1901 até 1905. E a nossa leitura, como eu já venho dizendo, acompanha o cronograma do NPP, da onde temos 20 textos para fazer fichamento. Então, nós estamos seguindo essa ordem, uma ordem cronológica dos textos de Freud. Esse tópico que vamos ler agora está na página 73, que é o segundo, chamado de assexualidade infantil. Vamos começar. Negligência do fator infantil. Na concepção popular do instinto sexual, ele está ausente na infância e desperta somente no período da vida que designamos como puberdade. Isso não é um erro qualquer, mas de grandes consequências, pois principalmente a ele devemos nosso atual desconhecimento das condições fundamentais da vida sexual. Um estudo aprofundado das manifestações sexuais infantis provavelmente revelaria os traços essenciais do instinto sexual. Mostraria seu desenvolvimento e nos faria ver sua composição a partir de várias fontes. É digno de nota que os autores que se ocuparam da explicação das características e reações do indivíduo adulto tenham dado bem mais atenção à pré-história abarcada pelas vidas dos antepassados, ou seja, tenham atribuído bem maior influência à hereditariedade do que aquela outra pré-história que se situa já na existência individual da pessoa, a infância. Seria de acreditar que a influência desse período da vida é mais facilmente compreensível e deve ser considerada antes da hereditariedade. Aqui tem a nota 37 que eu vou ler agora, acrescentada em 1915. E também não é possível discernir de maneira exata a parte correspondente à hereditariedade sem antes avaliar aquela atinente à infância. Término da nota 37. É certo que encontramos na literatura sobre o tema notícias ocasionais sobre atividade sexual precoce em crianças pequenas, sobre ereções, masturbações e até mesmo condutas análogas ao coito, mas sempre são apresentadas como eventos excepcionais, curiosidades ou exemplos assustadores de depravação precipitada. Ao que eu saiba, nenhum autor percebeu claramente a regularidade de um instinto sexual na infância e nos trabalhos, agora numerosos sobre o desenvolvimento da criança, é geralmente omitido o capítulo Desenvolvimento Sexual. Aqui temos a nota 38, que eu não vou ler na íntegra, mas ele apresenta uma série de trabalhos de várias revistas e trabalhos de livros, como A Vida Psíquica da Criança, como Os Jogos de Seres Humanos, e ele cita que ninguém trata esse assunto do desenvolvimento sexual, mesmo, eu vou ler o trecho inicial para que tenha um maior entendimento. Posteriormente, essa afirmação me pareceu tão ousada que me propus verificá-la, reexaminando a literatura sobre o tema. O resultado desse novo exame foi deixá-la como está. A elaboração científica dos fenômenos físicos e também psíquicos da sexualidade infantil está em seus primórdios. E aí ele segue citando vários autores. Amnésia infantil. Creio que a razão para essa curiosa negligência deve ser buscada, em parte, nos escrúpulos convencionais que os autores observam devido à sua própria educação e em parte, num fenômeno psíquico que até agora subtraiu-se ele mesmo à explicação. Refiro-me à peculiar amnésia que esconde a maioria das pessoas, não a todas. Os primeiros anos da infância até os 6 ou 8 anos de idade. Não nos ocorreu até o momento assombrarmos-nos com essa amnésia, mas teríamos boas razões para isso. Ouvimos dizer que durante esses anos, dos quais nada conservamos na memória,
exceto alguns fragmentos ininteligíveis de lembranças, reagimos vivazmente às impressões, soubemos expressar dor e alegria de forma bem humana. Demonstramos amor, ciúme e outras paixões, que então nos agitavam fortemente. E, inclusive, falamos coisas que os adultos registraram como provas de inteligência e de incipiente capacidade de julgar. Por que nossa memória fica tão atrás em relação a nossas outras atividades psíquicas? Afinal, temos razões para crer que em nenhum outro período da vida ela é tão capaz de absorver e reproduzir coisas como justamente na época da infância. Aqui tem uma nota 39 que eu vou ler. No ensaio sobre lembranças encobridoras de 1899, busquei solucionar um dos problemas ligados às primeiras recordações de infância. Acrescentado em 1924, Psicologia da Vida Cotidiana de 1901, capítulo 4. Por outro lado, temos de supor ou podemos nos convencer pela investigação psicológica em outras pessoas que as mesmas impressões que esquecemos deixaram, todavia, os mais profundos traços em nossa vida psíquica e se tornaram determinantes para todo o nosso desenvolvimento posterior. Não pode-se tratar, então, de um verdadeiro desaparecimento das impressões da infância, mas sim de uma amnésia semelhante à que observamos nos neuróticos em relação a vivências posteriores, cuja essência consiste no mero afastamento da consciência, repressão. Mas que forças produzem essa repressão das impressões infantis? Quem resolver esse enigma terá provavelmente esclarecido também a amnésia histérica. De todo modo, não deixaremos de sublinhar que a existência da amnésia infantil fornece um novo ponto de comparação entre o estado psíquico da criança e do psiconeurótico. Outro ponto, já vimos anteriormente quando chegamos à fórmula de que a sexualidade dos psiconeuróticos manteve a situação infantil ou foi conduzida de volta a ela. E se, por fim, a amnésia infantil mesmo for relacionada aos impulsos sexuais da infância, é mais do que algo simplesmente engenhoso ligar a amnésia infantil com a histérica. A amnésia histérica, que está a serviço da repressão, pode ser explicada somente pelo fato de o indivíduo já possuir um acervo de traços mnemônicos que estão subtraídos à disponibilidade consciente e que agora, por um vínculo associativo, apoderam-se daquilo sobre o qual atua. A partir da consciência, as forças repulsoras da repressão, nota 40, nota acrescentada em 1915, não se pode entender o mecanismo da repressão considerando apenas um desses dois processos que atuam conjuntamente. A título de comparação, lembramos a forma como um turista é levado ao cume da grande pirâmide de Gizé. Ele é empurrado de um lado e puxado de outro. Fim da nota. Sem amnésia infantil, pode-se dizer, não haveria amnésia histérica. Acho que a amnésia infantil, que torna a infância do indivíduo uma espécie de tempo pré-histórico, escondendo-lhe os primórdios de sua vida sexual, é responsável pelo fato de geralmente não se dar valor ao período da infância no desenvolvimento da vida sexual. Um único observador não pode preencher a lacuna que assim se criou em nosso conhecimento. Já em 1896, enfatizei o significado dos anos da infância para o surgimento de fenômenos importantes ligados à vida sexual. E desde então, não cessei de colocar em primeiro plano o fator infantil na sexualidade. Tópico 1. O período de latência sexual da infância e suas interrupções, página 78. O texto inicia com asterisco, que eu vou ler agora esta nota. No original, somente o primeiro dos 3 ensaios tem as subdivisões numeradas. Por isso, a numeração foi acrescentada na presente edição, o que é indicado pelo uso de colchetes. Fim do comentário. Os relatos bastante frequentes de impulsos sexuais supostamente irregulares e excepcionais na infância
assim como o descobrimento das lembranças infantis, até então inconsciente dos neuróticos, permitem esboçar o seguinte quadro do comportamento sexual desta época. Nota 41. Esta última fonte de material pode ser usada em virtude da justificada expectativa de que os anos de infância dos futuros neuróticos não devem diferir essencialmente, nesse ponto, daquele dos futuros indivíduos sadios, exceto no tocante à intensidade e nitidez. Entre colchetes, as palavras após o travessão foram acrescentadas em 1915. Término na nota 41. Parece fora de dúvida que o recém-nascido traz consigo germens de impulsos sexuais, que continuam a se desenvolver por algum tempo, mas depois sucumbem a uma progressiva supressão, que pode ser ela mesma interrompida por verdadeiros acessos de desenvolvimento sexual e também detida por peculiaridades individuais. Nada de certo é sabido sobre a regularidade e a periodicidade desse curso de desenvolvimento oscilante. Parece, no entanto, que geralmente a vida sexual das crianças se manifesta de forma observável por volta dos 3 ou 4 anos de idade. Nota 42. As inibições sexuais durante esse período de latência ou parcial são formados os poderes psíquicos que depois se colocarão como entraves no caminho do instinto sexual e, ao modo de represas, estreitarão seu curso, o nojo, o sentimento de vergonha, os ideais estéticos e morais. Com as crianças civilizadas, temos a impressão de que é obra da educação construir tais represas. E certamente a educação faz muito nesse sentido. Na realidade, porém, esse desenvolvimento é organicamente condicionado, fixado hereditariamente e pode-se produzir às vezes sem qualquer auxílio da educação. Este permanece inteiramente no domínio que lhe foi assinalado, quando se limita a seguir o que foi organicamente traçado, dando-lhe uma marca um tanto mais limpa e profunda. Formação reativa e sublimação. Com que meios são realizadas essas construções tão significativas para a cultura e a normalidade posteriores do indivíduo? Provavelmente à custa dos impulsos sexuais infantis, mesmo que não cessaram nesse período de latência, mas cuja energia integralmente ou na maior parte é desviada do emprego sexual e dirigida para outros fins. Os historiadores da civilização parecem concordes em supor que, desviando-se as forças instintuais sexuais das metas sexuais para novas metas, um processo que merece o nome de sublimação, adquirem-se fortes componentes para todas as realizações culturais. Acrescentaríamos que o mesmo processo ocorre no desenvolvimento do indivíduo e situaríamos o seu começo no período de latência sexual da infância, nota 43. A expressão período latência sexual tomo igualmente de W. Fliess. Fim da nota 43. Também, acerca do processo de tal sublimação, podemos arriscar uma conjectura. Os impulsos sexuais desses anos de infância seriam, por um lado, inutilizáveis, já que as funções reprodutivas estão adiadas, o que constitui a principal característica do período de latência. Por outro lado, seriam perversos em si, partindo de zonas erógenas e sendo carregados por instintos que, dada a orientação do desenvolvimento individual, só poderiam provar sensações desprazerosas. Despertam, por isso, forças psíquicas contrárias, impulsos reativos, que, para a supressão eficaz desse desprazer, edificam as represas psíquicas mencionadas, nojo, vergonha e moral. Nota 44. Acrescentada em 1915. No caso aqui abordado, a sublimação das forças instintuais sexuais ocorre pela via da formação reativa.
De modo geral, porém, é lícito distinguir conceitualmente a sublimação da formação reativa, como dois processos diferentes. Pode haver sublimações por outros mecanismos mais simples, como indica Strachey. Há discussões teóricas da sublimação em Introdução ao Narcisismo, de 1914, parte 3, e O Eu e o Id, de 1923, capítulo 3, 4 e 5. Fim da nota 43. Do período de latência. Sem nos iludir quanto à natureza hipotética e insuficiente clareza de nossa compreensão dos processos do período infantil de latência ou adiamento, vamos retornar à realidade efetiva, assinalando que tal emprego da sexualidade infantil representa um ideal de educação que muitas vezes se afasta do desenvolvimento do indivíduo em algum ponto, frequentemente em grau considerável. De vez em quando, irrompe um quê de manifestação sexual que escapou à sublimação, ou alguma atividade sexual persiste através de todo o período de latência, até a irrupção do instinto sexual da puberdade. Os educadores se comportam quando prestam alguma atenção à sexualidade infantil, exatamente como se partilhassem nossos pontos de vista sobre a formação das forças defensivas morais à custa da sexualidade, e como se soubessem que a atividade sexual torna a criança ineducável, pois perseguem todas as manifestações sexuais da criança como vícios, sem que possam fazer muito contra elas. Nós, porém, temos todos os motivos para dedicar interesse a esses fenômenos temidos pelos educadores, pois deles esperamos obter esclarecimento sobre a configuração original do instinto sexual. Tópico 2, página 82, as manifestações da sexualidade infantil. O ato de chupar, por motivos que serão vistos adiante, tomaremos como modelo, entre as manifestações sexuais infantis, o ato de chupar, entre parênteses, sugar com deleite, ao qual o pediatra húngaro Lindner dedicou um estudo excelente no Anuário de Pediatria, versão 14 de 1879. O ato de chupar ou sugar, que aparece já no lactente e pode prosseguir até o fim do desenvolvimento, ou se conservar por toda a vida, consiste na sucção repetida de maneira rítmica com a boca, entre parênteses, os lábios, sem a finalidade de alimentação. São tomados como objeto da sucção uma parte do próprio lábio, a língua ou qualquer outro local da pele que esteja ao alcance, até mesmo o dedão do pé. Nisso aparece o instinto de agarrar, asterisco. No original, Griffiths, formado de tribo Griffin, pegar, agarrar, que se manifesta, digamos, no ato de puxar simultaneamente, de forma rítmica, o lobo da orelha, podendo recorrer a uma parte do corpo de outra pessoa, em geral a orelha, para o mesmo fim. A sucção deleitosa absorve completamente a atenção e conduz ao adormecimento ou, inclusive, a uma reação motora da natureza de um orgasmo. Nota 45. Nota. Nisso já se mostra algo que tem validade para toda a vida, que a satisfação sexual é o melhor sonífero. A maioria dos casos de insônia nervosa tem origem na insatisfação sexual. É sabido que babás pouco escrupulosas fazem adormecer crianças que choram acariciando-lhes os genitais. Não é raro que a sucção deleitosa seja combinada com a fricção de algumas partes sensíveis do corpo, como o peito ou os genitais externos. Por essa via, muitas crianças passam da sucção à masturbação. O próprio Lindner percebeu claramente a natureza sexual desse ato, enfatizando-o sem reservas. Asterisco duplo. Todo esse parágrafo foi acrescentado em 1915, no lugar de um que constava nas edições de 1905 e 1910.
Esse outro afirmava que nenhum observador tinha dúvidas quanto à natureza sexual desse ato e criticava a concepção de Moll, que decompunha o instinto sexual em instinto de contretação e de detumescência. Ver nota do autor, página 68. Na edição de 1910, havia também uma nota relativa à primeira afirmação dizendo, entre aspas, com exceção de Moll, 1909. Voltando ao parágrafo, frequentemente, quem cuida de crianças vê o ato de chupar o dedo como uma das traquinagens, entre aspas, sexuais da criança. Essa concepção foi energicamente criticada por muitos pediatras e médicos de nervos, o que certamente se deve em parte à confusão de, entre aspas, sexual com, entre aspas, genital. Essa oposição faz surgir uma questão difícil e que não pode ser evitada. Por qual característica geral devemos reconhecer as manifestações sexuais da criança? Penso que o encadeamento de fenômenos que podemos discernir graças à investigação psicanalítica nos autoriza a ver o ato de sugar como manifestação sexual e a estudar os traços essenciais da atividade sexual infantil precisamente nele. Nota 46. Em 1919, o certo Dr. Galland publicou no número 20 de Neurologies sob o título Das Lutscherli, algo como, entre aspas, chupada, a confissão de uma garota crescida que não abandonou essa atividade sexual infantil e que descreve o ato de chupar, Lutschen, como inteiramente análogo a uma satisfação sexual, sobretudo pelo beijo do amado. Nem todos os beijos são iguais ao Lutschersli. Não, longe disso. Não se pode exprimir o bem-estar que toma todo o seu corpo ao sugar. Você fica simplesmente fora do mundo, totalmente satisfeita e feliz. É uma sensação maravilhosa. Você quer somente paz, paz que não seja interrompida. É incrivelmente belo. Você não sente dor nenhuma, sofrimento nenhum, sente-se transportada para outro mundo. Tópico autoerotismo. Temos a obrigação de considerar esse exemplo de maneira aprofundada. Destaquemos como característica mais evidente dessa atividade sexual que o instinto não está dirigido para outras pessoas. Ele se satisfaz no próprio corpo, é autoerótico, para usar uma denominação feliz introduzida por Havelock Ellis. Nota 47. Nota de 1920. É verdade que H. Ellis definiu o termo autoerótico de maneira um tanto diversa, no sentido de uma excitação que não é provocada do exterior, mas que surge no próprio interior. Para a psicanálise, o essencial não é a gênese, mas a relação com o objeto. Nas edições anteriores, a 1920, o teor dessa nota era o seguinte: H. Ellis estraga o sentido do termo por ele inventado ao contar entre os fenômenos do autoerotismo toda a histeria e a masturbação em todo o seu alcance. É claro, além disso, que o ato da criança que chupa é determinado pela busca de um prazer, já vivido e agora lembrado. Ele acha, então, satisfação, no caso mais simples, sugando ritmicamente numa parte de pele ou da mucosa. Também é fácil imaginar em que ocasiões a criança teve as primeiras experiências desse prazer que agora se empenha em renovar. A primeira e mais vital atividade da criança, mamar, asterisco. No original, saugen, que significa tanto mamar como sugar e chupar. O substantivo alemão que corresponde a mamífero é Säugetier, animal que mama. De volta ao texto, no peito da mãe. Mamar no peito da mãe, ou de seus substitutos. Já deve tê-la familiarizado com esse prazer. Diríamos que os lábios da criança se comportaram como uma zona erógena. E o estímulo gerado pelo afluxo de leite quente foi provavelmente a causa da sensação de prazer. No começo, a satisfação da zona erógena estava
provavelmente ligada à satisfação da necessidade de alimento. A atividade sexual se apoia primeiro numa das funções que servem à conservação da vida e somente depois se torna independente dela. Asterisco. Frase acrescentada em 1915. Introdução ao Narcisismo, 1914, parte 2. Quem vê uma criança largar satisfeito o peito da mãe e adormecer, com faces rosadas e um sorriso feliz, tem que dizer que essa imagem é exemplar para a expressão da satisfação sexual na vida posterior. Então, a necessidade de repetir a satisfação sexual se separa da necessidade de nutrição, uma necessidade que é inevitável. Quando os dentes aparecem e a alimentação não é mais exclusivamente sugada e sim mastigada, a criança não se utiliza de um objeto exterior para sugar, mas sim de uma área da própria pele. Porque isso lhe é mais cômodo, porque assim independe do mundo externo, que ainda não consegue dominar, e porque dessa maneira cria praticamente uma segunda zona erógena, embora de menor valor. A inferioridade dessa segunda área será um dos motivos que a farão depois buscar a parte semelhante, os lábios, de outra pessoa. Entre parênteses, pena que não posso beijar a mim mesma. Podemos imaginá-la dizendo, fecha parênteses. Nem todas as crianças chupam. É de supor que o façam aquelas em que a significação erótica da zona dos lábios é constitucionalmente forte, sendo ela mantida. Tais crianças se tornarão, quando adultos, finos apreciadores de beijos, preferirão beijos perversos ou, sendo homens, trarão consigo um poderoso motivo para beber e fumar, sobrevindo a repressão. Porém, elas sentirão nojo do alimento e produzirão vômitos histéricos. Graças à dupla destinação da zona labial, a repressão se estenderá ao instinto de nutrição. Muitas de minhas pacientes, todas as minhas pacientes na primeira edição, com distúrbios de alimentação, globos histéricos, distúrbio provocado pela sensação de um corpo estranho na altura da faringe, e vômitos foram enérgicas chupadoras na infância. Já podemos ver, no ato de chupar ou sugar com deleite, as 3 características essenciais de uma manifestação sexual infantil. Esta surge apoiando-se numa das funções vitais do corpo, triplo. Essa característica foi acrescentada na edição de 1915. Assim, nas edições anteriores, constava 2 no lugar de 3 na frase precedente. Ainda não tem objeto sexual, é autoerótica, e sua meta sexual é dominada por uma zona erógena. Antecipemos que essas características valem igualmente para a maioria das outras atividades dos instintos sexuais infantis. 3. A meta sexual da sexualidade infantil. Características das zonas erógenas. Do exemplo de sugar, pode-se retirar ainda vários elementos para a caracterização de uma zona erógena. É uma parte da pele ou mucosa em que os estímulos de determinada espécie provocam uma sensação de prazer de certa qualidade. Não há dúvida de que os estímulos geradores de prazer estão vinculados a condições especiais, mas não as conhecemos. O caráter rítmico tem seu papel entre elas. A analogia com as cócegas nos vem à mente. É menos seguro que se possa designar como específica a natureza da sensação de prazer provocada pelos estímulos, sendo que tal especificidade incluiria o fator sexual. Em questões de prazer e desprazer, a psicologia ainda tateia no escuro, de modo que a suposição mais cautelosa é a mais aconselhável. Talvez encontremos mais adiante razões que parecem respaldar as qualidades específicas da sensação de prazer. A propriedade erógena pode se ligar certas partes do corpo de maneira notável. Há zonas erógenas predestinadas, como evidencia o exemplo do ato de chupar. No entanto, o mesmo exemplo ensina que qualquer outra parte da pele ou da mucosa pode servir de zona erógena, ou seja, deve possuir alguma aptidão para isso.
Assim, a produção da sensação de prazer depende mais da qualidade do estímulo que da natureza da parte do corpo. A criança que chupa procura em seu corpo e escolhe um ponto qualquer para sugar como deleite, e este se torna, graças ao hábito, o ponto preferido. Se depara casualmente com um dos locais predestinados, bico do seio, genitais, é este que tem a preferência. Uma capacidade de deslocamento análoga aparecerá também na sintomatologia da histeria. Nessa neurose, a repressão atinge sobretudo as zonas genitais propriamente, e essas conferem sua excitabilidade a outras zonas erógenas, normalmente preteridas na vida adulta, que então se comportam como genitais. Além disso, porém, é exatamente como no ato de sugar, qualquer outra região do corpo pode ser dotada da mesma excitabilidade dos genitais e ser elevada à condição de zona erógena. Zonas erógenas e esterógenas exibem as mesmas características. Nota 48. Nota acrescentada em 1915. Reflexões subsequentes e a utilização de outras observações nos levam a atribuir a propriedade da erogeneidade, todas as partes do corpo e todos os órgãos internos. Conforme mais adiante o que se diz sobre narcisismo, terceiro ensaio, seção 3, a teoria da libido. Essa nota substitui a seguinte, encontrada apenas na edição de 1910. Entre aspas, os problemas biológicos ligados à hipótese das zonas erógenas foram discutidos por A. Adler. Estudo sobre a inferioridade de órgãos. Fim da nota 48, 1907. Meta sexual infantil. A meta sexual do instinto infantil consiste em gerar a satisfação por meio da estimulação apropriada da zona erógena escolhida de uma forma ou de outra. Tal satisfação deve ter sido vivenciada anteriormente, deixando assim a necessidade de ser repetida, e não deve nos surpreender que a natureza tenha encontrado meios seguros para não deixar ao acaso essa vivência da satisfação. Nota 49. Nota acrescentada em 1920. Dificilmente se pode evitar em discussões biológicas o recurso ao modo de pensar teleológico, embora se saiba que não há garantia contra o erro em nenhum caso particular. Fim da nota. Já vimos o arranjo que cumpre essa finalidade no que diz respeito à zona labial. É a vinculação simultânea dessa parte do corpo com a ingestão de alimentos. Ainda vamos deparar com outros arranjos similares como fontes de sexualidade. A necessidade de repetição da satisfação se revela de duas formas: por uma peculiar sensação de tensão, que possui antes o caráter de desprazer, e por uma sensação de comichão ou estímulo centralmente condicionada, que é projetada na zona erógena periférica. Assim, pode-se igualmente formular a meta sexual da seguinte maneira: seria questão de substituir a sensação de estímulo projetada na zona erógena pelo estímulo externo que anula a sensação de estímulo, ao gerar a sensação de satisfação. Esse estímulo externo consistirá geralmente numa manipulação análoga ao sugar. Harmoniza-se plenamente com o nosso saber fisiológico o fato de a necessidade também poder ser despertada perifericamente, por uma modificação real da zona erógena. Isso gera alguma estranheza apenas porque, para ser anulado, o estímulo parece requerer outro. Tópico 4 da página 90, local. as manifestações sexuais masturbatórias. Deve ser agradável constatar que já não temos muita coisa importante a aprender sobre a atividade sexual da criança, depois que se tornou compreensível para nós o instinto que vem de uma só zona erógena. As diferenças mais claras entre colchetes, entre uma zona e outra, dizem respeito ao procedimento necessário à satisfação, que consistiu em sugar no tocante à zona labial, e tem de ser substituído por outras ações musculares, conforme a localização e a propriedade das zonas. A atividade da zona anal. Assim como a zona labial, a localização da zona anal
a torna adequada para favorecer um apoio da sexualidade em outras funções do corpo. É de se presumir que a significação erógena dessa parte do corpo é muito grande originalmente. Através da psicanálise, tomamos conhecimento, não sem alguma surpresa, das transformações normalmente experimentadas pelas excitações sexuais que dela partem. E como frequentemente essa zona mantém por toda a vida um grau considerável de suscetibilidade à estimulação genital. Nota 51. Acrescentada em 1910, conforme meu ensaio Caráter e Erotismo Anal, de 1908. Acrescentado em 1920 como meus ensaios, e sob Transformações dos Instintos, em particular no Erotismo Anal, de 1917. Fim da nota. Os distúrbios intestinais são frequentes na época da infância. Cuidam para que não faltem excitações intensas nesta zona. Catarros intestinais em idade tenra tornam a criança nervosa, entre aspas, como se diz. Em adoecimentos neuróticos posteriores, têm influência determinante na expressão sintomática da neurose e colocam à disposição dela toda a gama de distúrbios intestinais. Quanto à significação erógena da zona da saída do trato intestinal, que se conserva ao menos em forma modificada, não se deve tampouco desprezar a influência das hemorroidas, às quais a velha medicina atribuía bastante peso na explicação dos estados neuróticos. As crianças utilizam a excitabilidade erógena da zona anal, se revelam no fato de reter a massa fecal até que esta, acumulando-se, provoque fortes contrações musculares e, na passagem pelo ânus, exerça um grande estímulo da mucosa. Isso deve produzir, juntamente com a cessão de dor, uma cessão de volúpia. Um dos melhores indícios de futura estranheza ou nervosismo ocorre quando um bebê se recusa obstinadamente a evacuar o intestino ao ser posto sobre o vaso, ou seja, no momento desejado pela pessoa que dele cuida, e reserva essa função para quando ele próprio desejar. O que lhe importa, naturalmente, não é sujar o berço, ele apenas cuida para que não lhe escape o prazer secundário ligado à defecação. Mais uma vez, os educadores acertam quando chamam de malcriados os pequenos que, entre aspas, suspendem tais afazeres. O conteúdo intestinal, asterisco, parágrafo acrescentado em 1915, sendo um corpo que estimula uma área de mucosa sexualmente sensível, age como precursor do outro órgão, que deve entrar em ação somente após a infância, mas tem outros significados importantes para o bebê. É claramente tratado como uma parte do próprio corpo, constitui o primeiro presente, entre aspas, através da liberação ou da retenção dele. O pequeno ser pode exprimir docilidade ou desobediência ante as pessoas ao seu redor. A partir do significado de presente, entre aspas, ganha posteriormente o de bebê, que, segundo uma das teorias sexuais infantis, conforme teorias do nascimento adiante, é obtido pela alimentação e nasce pelo intestino. A retenção da massa fecal, que inicialmente é intencional, sendo ela usada como estimulação masturbatória, digamos da zona anal, ou empregada na relação com as pessoas que cuidam da criança, é também uma das raízes da obstipação tão frequente nos neuropatas. Por fim, o pleno significado da zona anal, na zona anal, se reflete no fato de encontrarmos poucos neuróticos que não tenham suas práticas escatológicas especiais, suas cerimônias, etc., por eles cuidadosamente ocultadas. Nota 52, acrescentada em 1920, num trabalho que aprofunda enormemente a nossa compreensão do significado do erotismo anal, Salomé explicou que a história da primeira proibição imposta à criança, a de obter prazer com a atividade anal e seus produtos, é decisiva para todo o seu desenvolvimento. Nessa ocasião, o pequeno começa a vislumbrar o meio ambiente hostil a seus impulsos instintuais, a diferenciar entre seu próprio ser e esse outro mundo, e depois a efetuar a primeira repressão, aqui entre aspas, de suas possibilidades de prazer. A coisa, entre aspas, anal, fica sendo, a partir de então, o símbolo de tudo a ser rejeitado
afastado da vida. A nítida distinção entre processos anais e genitais, posteriormente requerida, é dificultada pelas estreitas analogias e relações anatômicas e funcionais entre os dois. O aparelho genital permanece vizinho da cloaca. Entre aspas, no caso da mulher, é inclusive alugado desta. Fecha aspas, final da nota 52. Nas crianças maiores, não é rara a estimulação propriamente masturbatória da zona do ânus com o auxílio do dedo, provocada por uma coceira determinada centralmente ou mantida perifericamente. Atividade das zonas genitais. Entre as zonas erógenas do corpo da criança, há uma que certamente não desempenha o papel principal, nem pode ser a portadora dos mais antigos impulsos sexuais, mas que está destinada a grandes coisas no futuro. Tanto no menino como na garota, ela é relacionada à micção, glande, clitóris, sendo que naquele se acha contida num saco de mucosa, de modo que não lhe faltam estímulos mediante secreções que podem avivar desde cedo a excitação sexual. As atividades sexuais dessa zona erógena, que pertence aos órgãos sexuais propriamente ditos, são o começo da futura vida sexual, entre aspas, normal. A situação anatômica, o afluxo de secreções, as lavagens e fricções envolvidas na higiene corporal e determinadas excitações casuais, entre parênteses, como os movimentos de vermes intestinais nas meninas, fecha parênteses, tornam inevitável que a sensação de prazer que essa área do corpo é capaz de produzir seja notada pela criança já quando bebê e nela desperte a necessidade de repeti-la. Se considerarmos todas essas circunstâncias e tivermos presente que tanto medidas de limpeza como atos de sujeira devem ter efeito semelhante, não poderemos fugir à concepção de que, nas edições de 1905 e 1910, lia-se ignorar a intenção da natureza de estabelecer a futura primazia, etc., em vez de fugir à concepção, mediante o onanismo do bebê, ao qual praticamente nenhum indivíduo escapa. É estabelecida a futura primazia dessa zona erógena na atividade sexual. A ação que elimina o estímulo e desencadeia a satisfação consiste em movimentos de fricção com a mão ou no uso de pressão, certamente conforme um reflexo pré-existente, através da mão ou das coxas. Essa última medida é, de longe, a mais frequente entre meninas. Nos garotos, a preferência pela mão já indica a importante contribuição à atividade sexual masculina que o instinto de apoderamento virá a prestar um dia. Nota 53, acrescentada em 1915. Técnicas inusitadas na prática do onanismo parecem indicar a influência de uma proibição do onanismo que foi superada. Fim da nota 53. Resultará, aqui tem um asterisco, parágrafo acrescentado em 1915, assim como o título do parágrafo seguinte e as palavras, geralmente antes dos 4 anos, na segunda frase desse. Além disso, em sua primeira frase, após breve tempo, substituiu com a chegada do período de latência, que constava nas edições de 1905 e 1910. Fim do asterisco. Resultará, em benefício da clareza, afirmar que devemos distinguir 3 fases da masturbação infantil. A primeira delas pertence ao período de amamentação, a segunda ao breve período de florescimento das atividades sexual por volta dos 4 anos, apenas a terceira corresponde à masturbação da puberdade, frequentemente a única levada em conta. A segunda fase da masturbação infantil. O onanismo do bebê parece desaparecer após breve tempo, mas prosseguindo ininterruptamente até a puberdade. Constitui o primeiro grande desvio em relação ao desenvolvimento pretendido para o homem civilizado. Em algum momento da infância, após o período de amamentação, geralmente antes dos 4 anos, o instinto sexual dessa zona genital costuma despertar novamente e se manter por algum tempo,
até uma nova supressão, ou prosseguir sem interrupção. As formas possíveis são bastante variadas e podem ser discutidas apenas mediante um exame preciso de casos individuais. Mas todas as particularidades dessa segunda etapa de atividade sexual infantil deixam profundos traços inconscientes de impressões na memória da pessoa, determinam o desenvolvimento de seu caráter quando ela permanece sadia e a sintomatologia de sua neurose quando ela adoece após a puberdade. Aqui tem a nota 54, acrescentada em 1915, que diz: a questão de por que o sentimento de culpa dos neuróticos se liga regularmente à atividade masturbatória lembrada, em geral da época da puberdade, como reconheceu Bleuler recentemente, 1913. É algo que ainda aguarda uma explicação analítica exaustiva. Acrescentado em 1920, o fator mais genérico e mais importante no que toca a isso deve ser o fato de o onanismo representar a agência executiva de toda a sexualidade infantil e habilitar-se, por isso, a assumir senso de culpa que ela se une. Fim da nota 54. Nesse último caso, constata-se que esse período sexual foi esquecido e as lembranças conscientes que o atestam foram deslocadas. Já mencionei que também vincularia a amnésia infantil normal a essa atividade sexual infantil. Graças à indagação psicanalítica, consegue se tornar consciente o que foi esquecido, eliminando assim uma compulsão que vem do material psíquico inconsciente. Retorno da masturbação do lactente. A excitação sexual da época da amamentação retorna na época infantil indicada. Asterisco. Nas edições anteriores a 1915, lia-se, em vez de indicada, o seguinte: ainda não foi possível generalizar quanto à cronologia. Como aponta Strachey, as mudanças nesse e nos parágrafos anteriores visaram distinguir mais claramente a segunda fase da masturbação infantil e precisar-lhe a época, entre aspas, antes dos 4 anos. Fim da nota, fim do asterisco. Como estímulo à coceira centralmente determinado, que convida à satisfação onanista, ou como processo da natureza da poluição, que analogamente à população da época adulta, atinge a satisfação sem a ajuda de nenhuma ação. Esse último caso é mais frequente nas garotas e na segunda metade da infância seus determinantes não são inteiramente compreensíveis e ele parece, com frequência, não invariavelmente, ter como pressuposto um período de anterior masturbação ativa. Os sintomas dessas manifestações sexuais são poucos. Em lugar do aparelho sexual ainda não desenvolvido, é geralmente o aparelho urinário que os fornece como que sendo o tutor daquele. A maioria das doenças atribuídas à bexiga nessa época são distúrbios sexuais. A enurese noturna, quando não representa um ataque epilético, corresponde a uma poluição. O reaparecimento da atividade sexual depende de causas internas e motivos externos, e ambos nas enfermidades neuróticas são percebidos a partir da configuração dos sintomas e revelados seguramente pela pesquisa psicanalítica. Das causas internas falaremos adiante. As ocasiões externas acidentais adquirem importância grande e duradoura nessa época. Em primeiro plano está a influência da sedução, que trata a criança como objeto sexual prematuramente e a faz conhecer em circunstâncias de forte impressão. A satisfação das zonas genitais que ela, então, é geralmente obrigada a renovar pela masturbação. Tal influência pode vir de adultos ou de outras crianças. Não posso admitir que tenha superestimado, em meu ensaio de 1896, entre aspas, sobre a etiologia da histeria, fecha aspas, a frequência ou a importância dela. Embora ainda não soubesse, então, que os indivíduos que permanecem normais podem ter tido as mesmas vivências na infância e, por isso, desse maior peso à sedução do que aos fatores oriundos da constituição e do desenvolvimento sexual. Aqui temos a nota 55. Num apêndice ao seu estudo,
Havelock Ellis oferece relatos autobiográficos sobre os primeiros impulsos sexuais na infância e as ocasiões em que surgiram de pessoas que depois permaneceram predominantemente normais. Esses relatos sofrem naturalmente do defeito de não incluírem a época pré-histórica da vida sexual ocultada pela amnésia infantil, que pode ser preenchida apenas pela psicanálise no indivíduo que se tornou neurótico. Apesar disso, eles são valiosos em mais de um aspecto e informações desse tipo levaram à modificação de minhas hipóteses etiológicas mencionadas no texto. É evidente que não se requer a sedução para despertar a vida sexual da criança, que esse despertar também pode ocorrer espontaneamente por causas internas. Predisposição polimorficamente perversa. É instrutivo que a criança, sob a influência da sedução, possa se tornar polimorficamente perversa, ser induzida a todas as extensões possíveis. Isso mostra que ela é constitucionalmente apta para isso. A realização encontra poucas resistências, porque as barragens psíquicas para extensões sexuais como vergonha, nojo e moral ainda não foram erguidas ou se acham em construção, segundo a idade da criança. Nisso, ela não se comporta diferentemente da mulher mediana e inculta, digamos, na qual se conserva a mesma predisposição polimorficamente perversa. Nas condições habituais, esta pode se manter sexualmente normal, mas sob a orientação de um hábil sedutor, tomará gosto em todas as perversões e a conservará em sua atividade sexual. A mesma predisposição polimórfica, ou seja, infantil, é aproveitada pelas meretrizes em suas atividades profissionais. E dado o imenso número de mulheres prostituídas e daquelas a quem se deve atribuir a capacidade para a prostituição, embora tenha escapado à profissão, torna-se impossível não reconhecer algo universalmente humano e primordial nessa predisposição uniforme a todas as perversões. Instintos parciais. De resto, a influência da sedução não ajuda a desvendar as condições iniciais do instinto sexual, e sim confunde toda a nossa percepção delas. Ao apresentar à criança prematuramente um objeto sexual do qual o instinto sexual infantil não mostra de início ter necessidade, entretanto, temos de admitir que também a vida sexual infantil, com todo o predomínio das zonas erógenas, mostra componentes para os quais outras pessoas, desde o início, entram em consideração como objetos sexuais. Dessa espécie são os instintos de voyeurismo e exibicionismo e de crueldade que surgem com certa independência das zonas erógenas e apenas mais tarde entram em relações estreitas com a vida genital. Asterisco. Vida sexual, nas edições de 1905 e 1910, e aqui vida genital. Mas já na infância se fazem notar como tendências autônomas, inicialmente distintas da atividade sexual erógena. A criança pequena é, antes de tudo, sem pudor, mostrando, em certos momentos de seus primeiros anos, inequívoco prazer em desnudar o corpo, com ênfase nas partes sexuais. A contrapartida dessa inclinação, vista como perversa, a curiosidade de ver os genitais de outras pessoas, provavelmente se manifesta apenas em época posterior da infância, quando o obstáculo do sentimento de vergonha já atingiu certo desenvolvimento. Asterisco. Essa frase, tal como formulada, é de 1920. Nas edições anteriores, a afirmação era mais taxativa. Não havia atenuantes como provavelmente e certo. Por influência da sedução, a perversão de olhar pode alcançar grande importância na vida sexual da criança. Contudo, minhas investigações da época da infância de pessoas sadias e doentes neuróticos me levaram a concluir que o impulso voyeurista pode surgir como manifestação sexual espontânea na criança. As crianças pequenas que tiveram a atenção voltada para os próprios genitais por via masturbatória em geral, costumam prosseguir sem interferência externa e desenvolvem grande interesses pelos genitais dos companheiros de brincadeiras. Como a oportunidade de satisfazer tal curiosidade ocorre somente, em geral, na satisfação das duas necessidades excrementais, essas crianças se tornam voyeurs, ávidos espectadores da micção e da defecação dos outros. Sobrevinda a repressão dessas inclinações, a curiosidade de ver genitais alheios, abre
parênteses, do próprio sexo ou do outro, persiste como um ímpeto atormentador, que depois, em vários casos de neurose, propicia a mais forte força motriz para a formação desses sintomas. Com independência ainda maior das outras atividades sexuais ligadas às zonas erógenas, desenvolve-se na criança o componente cruel do instinto sexual. A crueldade tem relação estreita com o caráter infantil, pois o empecilho que faz o instinto de apoderamento se deter ante a dor do outro, a capacidade de compaixão, forma-se relativamente tarde. Como é sabido, ainda não se logrou fazer uma análise psicológica profunda desse instinto. Podemos supor que o impulso cruel vem do instinto de apoderamento e surge na vida sexual num período em que os genitais ainda não assumiram o seu papel posterior. Assim, ele domina uma fase da vida sexual que depois descreveremos como organização pré-genital. Asterisco. As duas últimas frases foram reformuladas em 1915. Nas edições anteriores eram assim: podemos supor que os impulsos cruéis procedem de fontes independentes da sexualidade, mas que bem cedo são capazes de, mediante uma anastomose, estabelecer ligação num ponto próximo às origens de ambos. A observação mostra, contudo, que entre o desenvolvimento sexual e o desenvolvimento do instinto de olhar e de crueldade subsistem influências mútuas que novamente restringem mencionada independência dos dois instintos. Fim do asterisco. As crianças que se distinguem pela crueldade especial com animais e coleguinhas de brincadeiras despertam habitualmente a justificada suspeita de uma atividade sexual intensa e precoce a partir das zonas erógenas e, havendo precocidade simultânea de todos os instintos sexuais, a atividade sexual erógena aparece mesmo ser a primária. A ausência da barreira da compaixão acarreta o perigo de que essa união dos instintos cruéis com os erógenos, ocorrida na infância, venha a se mostrar indissolúvel mais tarde. Desde a autobiografia de Jean-Jacques Rousseau, entre colchetes Confissões, a estimulação dolorosa da pele das nádegas é conhecida de todos os educadores como uma raiz erógena do instinto passível de crueldade, entre parênteses do masoquismo. Disso eles concluíram justificadamente que a punição física, geralmente aplicada a essa parte do corpo, deveria ser omitida em todas as crianças nas quais a libido pode ser empurrada para vias colaterais pelas exigências posteriores. Tópico 5 da página 103 Educação do Companhia das Cultural. Letras. A pesquisa sexual infantil. Tem um asterisco aqui nesse título, que significa toda esta seção foi acrescentada em 1915. Fim do asterisco. O instinto de saber. Na mesma época em que a vida sexual da criança atinge seu primeiro florescimento dos 3 aos 5 anos de idade, também começa a aparecer aquela atividade que se atribui ao instinto de saber ou de pesquisa. O instinto de saber não pode ser incluído entre os componentes instintuais elementares nem ser subordinado exclusivamente à sexualidade. Sua ação corresponde, por um lado, a uma forma sublimada de apoderamento e, por outro lado, ele trabalha com a energia do prazer de olhar, mas suas relações com a vida sexual são particularmente significativas, pois a psicanálise nos ensinou que o instinto de saber das crianças é atraído inopinadamente, cedo e com imprevista intensidade pelos problemas sexuais e talvez seja inclusive despertado por eles. O enigma da esfinge. Não são interesses teóricos, mas sim de natureza prática que põem em marcha o trabalho da pesquisa da criança, na criança. A ameaça de suas condições de existência, com a vinda suposta ou sabida de uma nova criança, o temor de perder cuidados e amor, como resultado disso, tornam a criança pensativa e sagaz. O primeiro problema de que ela se ocupa não é, em conformidade com a história do despertar desse instinto, a questão da diferença entre os sexos, mas sim este enigma de onde vêm as crianças numa roupagem deformada.
que facilmente é possível retificar esse e também o enigma que a esfinge de Tebas propõe. Asterisco. No mito grego do rei Édipo. Fim do asterisco. A existência de dois sexos é algo que a criança aprende sem maior oposição ou reflexão. Para o menino, é natural pressupor que todas as pessoas que conhece têm um genital como seu, e é impossível conciliar a ausência dele com a ideia que faz dessas outras pessoas. Complexo da castração e inveja do pênis. O garoto mantém energicamente essa convicção, defende-a tenazmente contra as objeções que a evidência não tarda a apresentar e a abandona somente após duras lutas interiores, o complexo de castração. Os substitutos desse pênis perdido da mulher têm papel importante na configuração de muitas perversões. Nota 56. Acrescentada em 1920. É lícito falar de um complexo da castração também nas mulheres. Criança dos dois sexos constroem a teoria de que também a mulher tinha, originalmente, um pênis que foi perdido com a castração. A convicção finalmente adquirida de que a mulher não possui um pênis deixa no indivíduo masculino, com frequência, um duradouro menosprezo pelo outro sexo. Fim da nota 56. A suposição de que há o mesmo genital masculino em todas as pessoas é a primeira das teorias sexuais infantis singulares e prenhes de consequências. Pouco adianta para a criança que a ciência biológica tenha de dar razão ao seu preconceito, reconhecendo o clitóris feminino como um genuíno substituto do pênis. A menina não se utiliza de tais rejeições quando enxerga o genital diferente do menino. Ela se dispõe imediatamente a reconhecê-lo e é vencida pela inveja do pênis, que culmina no desejo, importante em suas consequências, de ser também um garoto. Teorias do nascimento. Muitas pessoas podem se lembrar nitidamente de haver se interessado bastante na época anterior à puberdade pela questão da origem dos bebês. As soluções anatômicas que encontravam eram as mais diversas. Eles saem do peito, ou são extraídos do ventre com uma incisão, ou o umbigo se abre para deixá-los passar. Nota 57. Nota acrescentada em 1924. É grande o número de teorias sexuais nesses últimos anos de infância. No texto são dados apenas alguns exemplos. Fim da nota 57. Elas raramente se lembram, fora da análise de uma pesquisa igual nos primeiros anos de infância. Há muito, esta sucumbiu à repressão, mas seus resultados eram constantes. Os bebês são concebidos quando se come algo específico, como nas fábulas, e nascem pelo intestino, como as fezes. Essas teorias infantis nos recordam certos arranjos do reino animal, e especialmente a cloaca das espécies abaixo dos mamíferos. A concepção sádica do intercurso sexual. Se crianças de tenra idade presenciam o intercurso sexual entre adultos, algo favorecido pela convicção de que a criança pequena ainda não compreende nada do que seja sexual, não podem deixar de conceber o ato sexual como uma espécie de maltratamento ou sugestão, isso é, num sentido sádico. A psicanálise também nos faz ver que tal impressão no início da infância muito contribui para a predisposição a um posterior deslocamento sádico da meta sexual. Além disso, as crianças se ocupam bastante do problema de saber em que consiste o intercurso sexual ou, como elas entendem, o casamento, e procuram a solução do mistério, geralmente numa atividade comum, que é proporcionada pela função de urinar ou defecar. O típico malogro da pesquisa sexual infantil. Sobre as teorias sexuais infantis, podemos dizer, de modo geral, que refletem a própria constituição sexual da criança e, apesar dos erros grotescos, demonstram maior compreensão dos processos sexuais do que esperaríamos de seus autores. As crianças percebem também as mudanças que ocorrem na mãe durante a gravidez e sabem interpretá-las corretamente. Muitas vezes a história da cegonha é contada para os pequenos ouvintes que a recebem com desconfiança profunda, porém silenciosa. Mas, como há dois elementos que a pesquisa sexual infantil não conhece, o papel do sêmen fecundante e a existência do orifício sexual feminino, os mesmos pontos, aliás, em que a organização infantil ainda se acha atrasada,
O empenho dos pesquisadores infantis permanece invariavelmente infecundo e acaba numa renúncia que, não raro, prejudica duradouramente o instinto de saber. A pesquisa sexual desses primeiros anos infantis é sempre feita de modo solitário. Ela representa um primeiro passo para a orientação independente no mundo e estabelece um considerável distanciamento da criança em relação às pessoas do seu ambiente que antes gozavam de sua plena confiança. E aqui termina o tópico 5, terminou na página 107 e no próximo vídeo começamos no tópico 6 e 7 para finalizar.